Bom dia, meus queridos. Iremos agora estudar o livro volume 3 e 4, capítulo 9, onde iremos falar sobre as colonizações espanhola e inglesa na América. A imagem de abertura aí é uma pintura do artista mexicano Diego Rivera, que representou aí um pouco da história de seu país em sua obra. A imagem faz parte aí de um mural produzido por Rivera e nele consta elementos da colonização espanhola aí na América. Bora lá. Ao chegar às terras americanas em 1492, Cristóvão Colombo pensou ter alcançado as Índias. Por esse motivo, ele chamou os habitantes de índios, denominação aí que permaneceu para designar os povos mais antigos que habitavam o continente americano, mesmo após a elaboração do termo pré-colombianos, né? Que significa que vem antes de Colombo. Os exploradores europeus impuseram a sua cultura a esses povos, né? Muitas vezes por meio da violência, da escravidão, mas houve reação por parte dos nativos, pois eles desejavam aí preservar seus costumes. Os conquistadores portugueses, espanhóis e franceses falavam línguas procedentes do latim. Assim, as regiões por eles conquistadas e depois colonizadas receberam a denominação de América Latina. Em 1494, Portugal e Espanha assinaram aí o Tratado de Tordesilhas, documento que estabeleceu uma linha imaginária de 370 léguas no final do século XV, e essa distância equivalia a cerca de 2.500 quilômetros. A oeste da ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde, o tratado previa que o território a oeste da linha ficaria com a Espanha e a leste com Portugal. Foi a partir desse acordo aí que os espanhóis planejaram a conquista e a dominação da região. O território colonial espanhol foi dividido em áreas administrativas distintas, independentes entre si e que respondiam diretamente a Madrid, como vocês podem ver aí no mapa, né? De acordo com a legenda, as cores de cada uma, certo? Conquistas dos astecas e dos incas. Os espanhóis, eles iniciaram aí o processo de conquista pela região do Caribe. Entre 1508 e 1511, as ilhas de Porto Rico, Jamaica e Cuba foram dominadas. A partir desses pontos, os navegadores espanhóis conseguiram aí contornar o continente e chegaram ao Oceano Pacífico em 1513, explorando aí a região do Rio da Prata em 1516. Em 1519, atraído aí pelas notícias sobre as riquezas do Império Azteca, o militar Hernán Cortés investiu aí na conquista desse império, que corresponde a uma parte do atual território do México. Nesse processo aí foi concluído em 1521. Bem, aí na imagem vocês podem ver, quando Hernán Cortés chegou pelo mar, foi confundido aí com o deus Quetzalcóatl, que é uma divindade que tinha a forma de uma serpente de plumas e asas, e recebido aí pelo imperador Montezuma, de forma bem amistosa, né? Ele foi bem recebido aí no primeiro momento. Numericamente menor, o exército de Cortés soube aproveitar as vantagens de que dispunha. Com uma frota de 11 navios, 600 canhões, 16 cavalos, 2 intérpretes e 600 soldados, os espanhóis eles conseguiram subjugar uma população de mais de 200 mil habitantes. Além das armas de fogo, das armaduras, dos cavalos e dos cães ferozes, o explorador fez uso das intrigas existentes entre tribos descontentes com a dominação asteca para instigar uma luta interna. Dessa forma, eles conseguiram aí vencer
os astecas, né? Através de uma disputa entre eles mesmos, colocando uns contra os outros, né? Vocês estão vendo essa imagem aí? Os tlacautecas faziam parte aí de um reino que não havia sido conquistado pelos astecas. Eles formaram uma aliança com os espanhóis, invadiram a capital asteca, Tenochtitlan, e forneceram guerreiros para os confrontos. A luta entre os reinos nativos, influenciados aí pelos espanhóis, gerou uma diminuição da população guerreira, né? Acarretando a redução da resistência contra os conquistadores tlacautecas. Por lutarem ao lado dos espanhóis, eles desfrutaram aí de privilégios que os distinguiam aí de outros povos nativos da América, como o porte de arma de fogo e a autonomia de governo em seus povoados. Então, eles se uniram-se a outra tribo para derrotar os astecas, como vocês podem ver aí na imagem. Outro fator importante na vitória espanhola foi a disseminação de doenças desconhecidas na América, a catapora, a varíola ou mesmo variações do vírus da gripe, inexistente no continente, que não tinha, se espalharam aí rapidamente entre os povos ameríndios, né, que é um dos nomes dados aí aos povos que viviam no continente americano antes da chegada dos europeus, assim como indígena ou nativo, né, que eles são chamados. Essas doenças, elas provocaram a morte de milhares de pessoas e enfraqueceram rapidamente o contingente guerreiro dos nativos. E, finalmente, a destruição do modo de produção coletiva desses povos também enfraqueceu a resistência e possibilitou a conquista. Na América do Sul, Francisco Pizarro e Diego de Almagro iniciaram aí a conquista do Império Inca, atual Peru, entre 1531 e 1533. A exploração desse território, junto aos dos astecas e dos maias, deu à Espanha grande quantidade de ouro e prata. Bem aí vocês estão vendo o retrato de Francisco Pizarro, viu? Que aí, lembrando, Francisco Pizarro, ele conquistou o Império Inca, juntamente com Diego de Almagro, né? Francisco Pizarro, ele chegou a Cusco, que é capital do Império Inca, em 1532. Sua chegada se deu logo após uma disputa pelo poder entre os irmãos Huascar e Atahualpa. O Império Inca estava dividido e era governado por Atahualpa. Com 180 homens e 27 cavalos, Pizarro se aproveitou das disputas internas pelo poder e do uso de armas de fogo pelo exército espanhol para dominar e conquistar as principais cidades incas. Pizarro aí, ele fundou a cidade de Lima em 1535 e continuou sua campanha aí de conquista. As forças incas tentaram retomar Cusco, mas foram derrotados aí por Almagro. Bem, aí vocês podem estar vendo a captura de Atahualpa, né, que é um dos irmãos que tinham domínio sobre os incas, que era o Huascar e Atahualpa, e aí é a conquista de Atahualpa, que aí os espanhóis Francisco Pizarro e Diego Almagro conseguiram vencê-los. A administração espanhola na América, como foi que eles administraram? Eles conquistaram e como eles administraram? As colônias espanholas na América eram consideradas propriedades pessoais do rei da Espanha. A monarquia espanhola impôs um rígido controle administrativo e fiscal sobre a região. Território americano, que coube à Espanha, foi dividido em capitanias gerais e vice-reinos. Os capitães gerais e vice-reis eram escolhidos pelo governo espanhol para comandar esses territórios, devendo obediência e lealdade aos reis espanhóis. Inicialmente, a exploração dos metais preciosos na América foi deixada a cargo aí de particulares, chamados adelantados. Eles deveriam aí pagar impostos referente a 1/5 de todo o metal explorado para a coroa espanhola
e dela recebiam aí o direito de fundar cidades, catequizar os nativos, construir fortalezas, comandar exércitos e impor leis. Conforme a exploração se intensificava, a administração colonial deixou de ficar apenas a cargo dos atenlatados, né? Foram aí enviados para a América os chapetones, que eram funcionários da coroa que se encarregaram da administração dos territórios. Eram eles que fiscalizavam as atividades dos espanhóis na América e os chapetones eram subordinados aos vice-reis. Estima-se aí que 30.000 toneladas de prata foram extraídas apenas das minas de Potosí. O trabalho nas minas profundas dos Andes, onde o ar é rarefeito, provocava doenças pulmonares graves, né? Ainda aí na primeira metade do século XVI, foram criados os órgãos administrativos nas colônias. Os mais importantes deles eram Conselho das Índias, de 1524, responsável aí por elaborar leis, aplicar a justiça e designar os funcionários públicos que seriam enviados para a América. A esse conselho aí se submetiam todos os outros órgãos. Para fiscalizar o trabalho dos vice-reis e dos capitães gerais, o Conselho das Índias autorizava a formação de audiências e enviava aleatoriamente visitadores para inspecionar a colônia. Composta aí de ouvidores, as audiências eram abertas como um tribunal superior, às quais os colonos poderiam recorrer de penas ou acusações consideradas injustas. As maiores autoridades governamentais das colônias eram os vice-reis e os capitães gerais. Nas cidades, os órgãos responsáveis pelas funções judiciais e administrativas eram os cabildos, que funcionavam aí como câmaras municipais controladas aí pelas elites locais. Os crioulos, que eram os filhos de espanhóis nascidos na América, eles poderiam participar dos cabildos. Os demais cargos eram ocupados aí exclusivamente por pessoas nascidas na Espanha. O controle econômico era realizado pela Casa de Contratação. Nela era estabelecida a frequência com que os navios partiram da América e a qual porto se dirigiriam, né? Esse órgão aí definiu o regime de porto único, ou seja, as embarcações que transportavam riquezas das colônias americanas deveriam se encaminhar ao porto de Sevilha e, posteriormente, ao de Cádiz. Elas não podiam se dirigir a outros portos europeus. O objetivo era combater a pirataria e o contrabando de metais preciosos. Bem aí, vocês estão vendo essa construção abriga o Museu Histórico do Norte, com exposições sobre o passado colonial do país, né? Como era o trabalho nas colônias espanholas? Até a chegada dos espanhóis, os habitantes da América mantinham a propriedade das terras nas mãos do Estado, o qual concedia aí o direito de uso delas mediante o pagamento de impostos. Afora os tributos, o excedente era de uso coletivo, era de todos. Os espanhóis implantaram a lógica mercantilista na produção agrícola, concentrando as terras nas mãos de alguns proprietários, fato aí que disseminou a fome entre muitos indígenas. As formas de trabalho impostas aos ameríndios ou os nativos eram variadas. As mais conhecidas foram a encomenda e a mita. Vamos entender aqui. Encomenda. Nesse sistema, os indígenas da América deveriam cultivar alimentos. Em troca, os espanhóis se comprometiam a catequizá-los e a protegê-los. Tratava-se de uma condição muito parecida com a da escravidão. No entanto, juridicamente, esses indígenas eram homens livres e o trabalho era visto como uma forma de tributo. Essa condição não era permanente, nem hereditária. Bem aí, como vocês podem ver, né?
Passando para a outra, a mita, também chamada aí pelos espanhóis de repartimento de trabalho, era uma forma de trabalho semelhante à praticada pelos incas e astecas antes da conquista espanhola. Consistia na demanda de mão de obra indígena para o trabalho nas minas e em grandes obras públicas. Embora fosse uma atividade remunerada, era obrigatória e as condições se assemelhavam às da escravidão. Foi bastante usada nas minas para a extração de ouro e prata, como vocês podem ver também aí na imagem, né? Os maus tratos sofridos aí pelos nativos em decorrência aí das condições de trabalho causaram a morte de muitos deles, contribuindo para a diminuição também da população nativa na América. A escravidão africana também foi praticada aí nas colônias espanholas, sobretudo no Caribe, porém o recurso à mão de obra africana ocorreu principalmente em regiões nas quais os espanhóis não podiam explorar o trabalho indígena. A imposição da religião cristã também foi um recurso de dominação usado pelos espanhóis. Proibição da prática das religiões tradicionais fez com que parte da cultura indígena se perdesse, forçando aí esses povos a se aproximar cada vez mais dos padrões culturais europeus. Para tanto, foram construídas aí as chamadas missões ou reduções, comunidades nas quais os indígenas viviam de acordo com o ritmo de trabalho europeu. Constituíam famílias aos moldes cristãos, praticavam catolicismo e aprendiam técnicas agrícolas e arquitetônicas, tudo sob a supervisão dos padres, né? Então, paramos por aqui. Fica para vocês responderem em casa as seguintes páginas. Página 4 é uma atividade. Página 6, outra atividade. Página 7 tem uma pesquisa para que vocês façam. Página 8 também uma atividade. E página 10 também uma atividade de interpretação. Bons estudos e até a próxima aula.